quatro amigos exploram cavernas e mergulham à noite, sem esperar cair em uma armadilha devastadora. No fundo da caverna de Clarksville, uma escolha impulsiva resultará em um momento de desastre para um dos exploradores que está ficando sem tempo. Este é o Fatal Breakdown da tragédia da caverna de Clarksville. Quatro amigos da faculdade planejaram explorar a caverna de Clarksville, em Nova York. Eram estudantes do Instituto Politécnico Rensselaer e membros do clube de excursões da Instituto Politécnico Rensselaer. Os caras já tinham participado de várias explorações de cavernas com o grupo no último ano e realmente gostavam do estilo de vida ao ar livre, com trilhas, exploração de cavernas e mergulho. O plano para hoje era percorrer 300 metros de rastejo e escalada até a Sala do Lago, no fim das cavernas de Clarksville. Ao chegarem ao lago, trabalhariam na limpeza de um túnel subaquático que dava acesso a mais 300 metros de túneis. Além dali, na Avenida Pauli, as cavernas secas eram separadas por 56 metros de túnel alagado. Chamado de Sump, Joe, John, Michael e Robert não planejavam tentar atravessar o Sump hoje. Isso exigiria mais planejamento de mergulho e experiência. John e Joe eram mergulhadores de águas abertas recém-certificados, mas sem experiência em cavernas. Roberto estava fazendo um curso para se tornar certificado em águas abertas, mas ainda não tinha terminado, e Miguel não era mergulhador. Como iam só descer 3 metros sob a água para tirar detritos e pedras da entrada do túnel, não consideraram isso mergulho em caverna. A piscina na Sala do Lago tinha 3 metros de profundidade e a água estava aberta, onde eles iriam trabalhar, por volta das 19 horas. Na segunda-feira, 26 de fevereiro de 2001, os caras pegaram o equipamento e entraram na caverna Clarksville. Para alcançar a Sala do Lago, precisariam escalar pedras, passar por aberturas e rastejar em túneis estreitos. Uma das passagens era o compressor de peito, onde era preciso expirar ao máximo para passar. Outra parte exigia rastejar por 100 jardas em apenas 45 centímetros de espaço. Você mal podia levantar a cabeça para ver a frente. Esse rastejar era emocionalmente exaustivo. Depois de entrar no túnel, você não tinha escolha, a não ser continuar rastejando, com outros espeleólogos atrás de você. A pressão para continuar era grande, mesmo que a situação claustrofóbica fosse esmagadora. Foram 45 minutos até a Sala do Lago, mas os caras se divertiam com brincadeiras e planejavam novas aventuras. Roberto e João planejaram comprar equipamentos de mergulho para o Natal e fazer mergulhos em águas abertas assim que Roberto terminasse sua certificação após o treino na piscina do lago. Cada um trouxe equipamentos leves, roupa de neoprene, máscara e um pequeno cilindro de ar com regulador. Um cilindro pequeno costuma ser uma reserva de ar para mergulhadores de scuba. Como só mergulhariam cerca de 3 metros para mover pedras e cavar a lama, não ficariam muito tempo debaixo d'água. Eles se revezavam mergulhando até o túnel, removendo bloqueios por 5 minutos e depois subiam para descansar enquanto o próximo ia. Trabalhar na resistência da água é desafiador, com lama e pedras pesadas. O objetivo era evitar esforço excessivo, pois respirar mais rápido faria os cilindros de ar acabarem antes. Eles também enfrentariam a hipotermia na água a 4 graus, então mergulhos curtos evitariam grande queda da temperatura corporal. John, Joe e Robert prepararam seus equipamentos e verificaram seus suprimentos de ar. Cada um tinha um cilindro pequeno com 3.600 psi de ar, suficiente para 20 a 25 minutos a 3 metros de profundidade. Como mergulhadores certificados ou quase, eles sabiam da regra dos terços para reservar parte do ar em emergências. Essa regra não parecia realmente aplicável nas circunstâncias deles. Eles estavam em uma piscina pequena de 3 metros de profundidade e não fariam mergulho em caverna. Usaram uma tira para prender a lanterna ao pulso e manter as mãos livres. Para os cilindros de ar, usaram uma tira de faca e um cinto na coxa. Essa era uma solução simples e viável para a tarefa que eles haviam planejado. John desceu primeiro e avaliou a situação. Restava uma pequena abertura onde era a entrada do túnel.
Nenhum deles tinha entrado no túnel, mas já tinham visto a entrada pela água cristalina na sala do lago. A piscina acumulava água da neve derretida e da chuva, provocando enxurradas de lama e pedras da Avenida Pauli. Os ciclos intensos de congelamento e degelo em Nova York faziam grandes pedaços de rocha caírem do teto da caverna e criavam novos obstáculos anualmente. Água em pequenas fissuras expandia ao congelar, funcionando como cunha e separando camadas de rocha. Com o tempo, algumas dessas pedras desciam pelo sifão da Avenida Pauli e se acumulavam na entrada da sala do lago. João começou, mas um problema imediato surgiu. Tudo o que ele tocava tinha areia lodosa e logo virava uma nuvem. Quando ele pegou a primeira pedra, mal conseguia ver a área quando já tinha movido a próxima, com visibilidade de menos de um pé. Eles teriam que trabalhar principalmente pelo tato. Os caras discutiram o plano na caverna escura, iluminada por um único feixe de lanterna. Roberto desceu em seguida e encontrou a entrada turva. Ele tateou em busca de pedras e, uma a uma, foi tirando-as do caminho e ajudando a limpar a maior parte da área. João foi logo depois e cavou a lama grossa que bloqueava o buraco. Eles se revezaram por 45 minutos e já tinham removido quase todos os principais obstáculos, bloqueando a pequena entrada do túnel com quase 1 metro de largura e só 40 centímetros de altura. Eles entraram para pegar o que conseguiam mover e ficaram satisfeitos com o resultado. Já era tarde, todos cansados, com mais de 300 metros de caverna até a saída. John já tinha usado o ar do cilindro até 400 psi, o que estava quase vazio. Com menos de 200 psi, o ar não é acessível devido à mecânica do regulador. Joe tinha 1.600 psi restantes, mas decidiu encerrar a noite, pois não tinha ar suficiente para o próximo mergulho e manter uma reserva segura de 1.200 psi. Roberto achou que poderia fazer um mergulho rápido para dar uma olhada dentro do túnel e ver se havia mais algum entulho acessível para ser removido. Restavam de 5 a 8 minutos de ar, mas ele planejava uma última varredura rápida na água fria e turva. Depois, eles começariam a caminhada para fora. Enquanto Roberto descia, os outros tiravam o equipamento e tentavam se aquecer. Roberto desceu até a entrada e tateou em busca de pedras e detritos, mas não encontrou mais nada. Ao colocar a parte superior do corpo no túnel, ele viu água cristalina à frente. Seu feixe único de lanterna iluminou uma área mais ampla a poucos metros à sua frente e, assim, ele foi atraído para dentro do sifão de 40 centímetros. Roberto não era um mergulhador de cavernas e era ingênuo quanto às grandes diferenças em questões de flutuabilidade, movimentação e possíveis problemas. Com os braços estendidos, ele se puxou além da entrada, mas não alcançou o ponto mais largo para virar. O tubo de 2 metros exigia torcer e girar o corpo, para passar pela restrição até o tubo mais largo. Robert não conseguiu passar o cilindro de ar pela curva rochosa à frente. Com os braços presos para frente, ele não conseguia alcançar a coxa para fazer um ajuste e conseguir passar. Sem conseguir se virar, ele precisaria sair do tubo de ré, torcendo o corpo pelo caminho de volta. Logicamente, todos nós presumimos que você simplesmente reverteria os movimentos que fez para entrar e não haveria problema em sair de ré. Mas nem sempre é tão simples. Quando você puxa seu corpo por um espaço apertado, com os ombros se torcendo e girando para abrir caminho, existe um fluxo natural de controle, empurrando para trás, sem o benefício da visão. Você não sabe para que lado girar pés e joelhos para conduzir o corpo até a saída. Pequenos ajustes na posição podem fazer ombros ou quadris se encaixarem errado no caminho. A sensação claustrofóbica de imobilidade pode levar até pessoas sensatas a usar a força para sair. Isso geralmente leva a um aprisionamento ainda maior. Estar em uma caverna seca, onde é possível gritar por ajuda, já causa pânico. Mas ficar sozinho debaixo d'água, com pouco ar, é um terror irracional. Ele tinha poucos minutos de ar, e Roberto não passava os quadris pela restrição na entrada. Ele tentou se soltar, empurrando, puxando e torcendo o corpo, mas não conseguiu.
Sua respiração rápida liberava oxigênio do cilindro em bolhas que subiam lentamente à superfície. Ele sabia que seus amigos estavam sentados bem acima dele, a poucos metros de distância, mas eles não faziam ideia de que ele estava preso lá em cima. João e José passaram vários minutos retirando cilindros e tiras das lanternas enquanto conversavam. Ou seriam 5. Eles apontaram suas lanternas para a superfície da piscina, mas não havia mais bolhas subindo. João pegou seu cilindro e o prendeu novamente na perna. Ele entrou na água e começou a tatear ao redor. Para Roberto, apesar da piscina parecer pequena, havia grandes rochas e canais onde alguém podia estar deitado. Era uma nuvem leitosa de água, fazendo-o apenas tatear com as mãos, ele quase sem ar. Ao entrar na sala, pensou que Roberto podia ter desmaiado e precisavam achá-lo rápido. Joe desceu para procurar por Roberto e passou as mãos ao longo do fundo da entrada do túnel. Quando começou a flutuar para cima, sentiu algo completamente fora do lugar. Demorou um momento para entender, mas os pés de Roberto estavam saindo da entrada do túnel. Ele os apertou com força e puxou o máximo que pôde, mas nada aconteceu. Ele subiu rapidamente à superfície e soltou um grito de pânico para seus amigos. Ele encontrou o Roberto e ele estava preso no túnel. Miguel imediatamente saiu da sala do lago para pedir ajuda, enquanto João e José desceram para puxar Roberto juntos. Se agissem rápido, fariam reanimação cardiopulmonar e salvariam o amigo do afogamento. Eles tentaram girar, mas era difícil saber o que estava preso. Eles não viam além das pernas dele e nunca entraram no túnel para saber onde ele estava preso. Eles o empurraram para frente e ele avançou cerca de um pé, mas isso não ajudou a tirá-lo de lá. João teve que subir à superfície sem nenhum ar restante no cilindro. Ele respirou fundo e mergulhou de novo para ajudar José a tirar Roberto do tubo. Eles puxaram ao máximo, mas o corpo de Roberto estava preso na curva do túnel e seus esforços foram em vão. Após alguns minutos, percebeu-se que Roberto não se movia e estava sem ar havia pelo menos 5 a 10 minutos. Roberto estava preso e não conseguiam libertá-lo, tivesse ele ar ou não. Eles saíram da água para buscar ajuda e libertar Roberto. João tirou o cilindro de ar e mergulhou novamente. Ele foi o mais longe que ousou além das pernas de Roberto e pressionou o cilindro entre seu corpo e a parede da caverna. Se houvesse alguma chance de que Roberto ainda estivesse respirando e precisasse de mais ar, ele queria deixar o que pudesse. Foi um esforço fútil, mas era tudo o que restava fazer pelo amigo. Quando os socorristas finalmente chegaram, encontraram Roberto preso firmemente no tubo, sem se mover. Ele ficou tempo demais em água, a 4 graus Celsius sem ar. Em seu último mergulho rápido do dia, Roberto Svensson, de 23 anos, havia se afogado. Uma dúzia de mergulhadores tentou libertar Roberto, mas ele estava incrivelmente preso. Eles chegaram a um impasse nos 2 dias seguintes. Eles esvaziaram a piscina da sala do lago para revelar o túnel onde seu corpo estava preso. Isso permitiu que identificassem o que o prendia. Removeram saliências de rocha e ampliaram o buraco de entrada para examinar melhor. Finalmente, após 3 dias, eles conseguiram tirar Roberto da caverna. Para João, José e Miguel, foi um desfecho inacreditável. Eles nunca imaginaram o risco de ficarem presos ou até mesmo de ficarem sem ar. Eles eram universitários, que simplesmente não tinham experiência para entender esse risco complexo. Roberto era um estudante de pós-graduação em ciência da computação, então ele era um jovem lógico e maduro. Naquele dia, ele ultrapassou seu treinamento e conhecimento por um instante, o que lhe custou a vida.